Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Hoje é terça-feira. Eu espero que vocês estejam prontos para começar, para continuar o início dessa semana. A gente tem trabalhado muito em fazer algo para que seja minimamente possível vocês saberem que existe essa experiência para vocês, que essa experiência é possível de vocês receberem. Essa experiência, ela está comigo desde que eu tinha 18 anos de idade. Eu estou com 68, então são 50 anos. A iniciação, o dia que eu recebi esse conhecimento, foi um dia muito lindo. E ele praticamente foi o dia todo. O dia da iniciação. Eu comecei com uma preleção, né? Comecei com uma palestra com o que a gente chama de satsang, a pessoa que estava informando, que era um enviado, que a gente chamava de Mahatma, no começo, um instrutor, um iniciador, enviado por um mestre. Ele chegou no Brasil, especialmente, morava na Índia, ele veio no Brasil especialmente para isso. Por que Índia? Porque, coincidentemente, esse mestre nasceu na Índia. Ele não mora na Índia, ele mora nos Estados Unidos, em Los Angeles, mas ele nasceu na Índia. Hoje ele é um cidadão americano, embaixador da paz. Mas ele nasceu na Índia. E ele veio para o Ocidente exatamente para poder trazer para a gente o acesso a essa experiência. E no começo ele utilizou algumas pessoas de seu país de origem, porque ainda não tinha no Ocidente ninguém preparado para revelar esse conhecimento. Ainda estava em formação, as pessoas ainda estavam recebendo diretamente dele e com algumas pessoas que vieram com ele a experiência do conhecimento, da iniciação. Como isso era ainda tudo muito jovem, ele veio para o Ocidente, para os Estados Unidos, em 1971. Eu cheguei no início, em fevereiro, cheguei praticamente depois de um ano e pouco depois, nem 2 anos depois. Eu cheguei para essa experiência em fevereiro. E quando eu cheguei, eu conheci algumas pessoas que estavam com ele desde o início. E é muito gratificante isso, é muito gratificante a história. E não é na live que eu vou contá-la, mas é muito assim, se eu contar 1 minuto, cada vez que eu faço uma live, um pouquinho, já valeu a pena. Porque eu me lembro que antes de eu conhecer esse mestre, antes de eu saber dessa experiência, antes de receber a iniciação, eu busquei um pouco. Eu não vou dizer que busquei muito, porque é uma tendência nossa de exagerar tudo, mas que também se eu falar que eu busquei muito, não vou estar mentindo também, porque foram anos. Havia uma pulga atrás da orelha em mim, havia um sentimento de que eu precisava, de que era possível, e de que não era possível ser só isso, e de que era possível conhecer a verdade. E o que seria para mim naquela época conhecer a verdade? Gente, havia um sentimento dentro de mim que dizia assim: eu não quero viver esse mundo com o que eu via de exemplo das pessoas. Eu via as pessoas vivendo nesse mundo e para mim não era muito prazeroso. Eu sei que tem pessoas que têm sucesso, eu sei que tem pessoas que têm conquistas, que têm legados para deixar. E quando eu vejo isso,
eu penso assim, que se passa na busca dessa pessoa? O que se passa nesse sentimento interno? Ontem eu estava discutindo com uma pessoa que também tem conhecimento. E a gente estava falando exatamente sobre distrações. Esse mundo é um mundo de distrações. E se você falar assim, mas é certo ou é errado as distrações nesse mundo? Aqui não é uma questão de que distrações é errado, nem é uma questão de que distrações é certo. O ponto é que existe o livre-arbítrio. E se você olhar para como foi feita essa criação, de como ela está montada, não há errado, não há erro em você se distrair nesse mundo, porque esse mundo foi feito para você se distrair. Esse corpo tem todas as qualidades para que você não veja a verdade, para que você não conheça a Deus, para que você nasça nesse mundo e descubra as coisas por si mesmo. A live começou agora. A plataforma começou agora a avisar as pessoas que nós estamos online. Então, nós ainda temos um tempo. Eu estou fazendo uma pequena introdução. Normalmente eu entro no tema pesado, 7 horas. E antes eu faço uma volta, um passeio pela busca do ser humano. Pelo motivo pelos quais a gente busca a espiritualidade. Então, enquanto essa plataforma vai avisando as pessoas, vai dando seu like, vai se manifestando de alguma forma. Eu sei que não adianta você escrever algo aí. Para você me mandar uma mensagem, para você deixar, para que eu veja essa mensagem, eu deixo sempre nos comentários, no primeiro comentário, o meu telefone pessoal. E eu uso a plataforma, eu uso o WhatsApp. Então, por exemplo, quando você entra, me manda uma mensagem. Oi, meu nome é tal, entendeu? Eu assisto tuas lives, eu assisti tuas lives, quero ser adicionado para que a gente possa ter um canal de comunicação. E por aí vocês podem, não me liguem, tá? Mas me mandem mensagem. Essa é a finalidade. E aí vocês me mandam a mensagem que você quiser. E se tiver perguntas, aí é o lugar de fazê-las. Okay? Por enquanto, as lives elas não são interativas. Por enquanto, as lives são um momento onde que a experiência de satsang, ou seja, a experiência da verdade, ela é compartilhada entre ouvir e falar. No meu caso, meu papel é de falar, para informar vocês que essa experiência existe. Eu vejo, às vezes, o rosto de vocês quando passa, mas isso não fica gravado. Depois não fica gravado quem foram as pessoas que estavam ao vivo comigo na live. Entende isso? Isso não fica gravado. Então, se vocês querem que eu saiba quem eram as pessoas que estavam aí, porque às vezes eu vejo quem é, mas eu não sei quem é. Eu vejo que passa algumas pessoas eu conheço, mas a maioria eu não sei quem são. E a maioria eu não sei quem é, né? E eu não, assim, a única maneira de eu ter alguma comunicação com vocês é através das mensagens de WhatsApp, é através das mensagens pelo celular. Por isso, por enquanto, é a maneira. Daqui a um tempo eu vou começar a abrir para lives, de fato, interativas. E aí eu vou abrir, inclusive, imagens para quem quiser participar, entrar na sala e a gente poder interagir. Mas ainda não é o caso. Eu ainda não estou conseguindo fazer isso. Eu preciso de ajuda de TI, né? Preciso de ajuda de informática para isso. Por enquanto, o que eu estou podendo fazer é o que eu estou conseguindo. E eu estou fazendo as lives, eu estou fazendo essas experiências no meu celular e eu não tenho como ficar respondendo, porque daí vai ficar muito interrompido. E se vocês perguntarem para mim pelo meu celular pessoal, eu vou te responder. Ok, pessoal. Eu estava falando sobre o meu início e sobre o mestre, e sobre ele chegar no Ocidente e como era o começo. Não haviam pessoas no começo
prontas para poder revelar esse conhecimento, e ainda não era a era da internet. Então as coisas tinham que ser feitas de forma presencial. Então ele veio para morar definitivamente no Ocidente, e veio morar nos Estados Unidos. E algumas pessoas não vieram morar com ele, algumas pessoas vieram para ajudá-lo. E ele pegou essas pessoas e as usava para dar o conhecimento. Algumas ele deslocava diretamente da Índia para o Ocidente. E essa época foi a época que eu cheguei. Eu cheguei quando ainda eram deslocadas para dar iniciação a algumas pessoas da Índia. Logo depois, ele formou um primeiro grupo de pessoas no Ocidente para revelar o conhecimento. E depois disso, com o advento da internet, ele mesmo revela o conhecimento, usando a globalização, usando a internet para revelar o conhecimento para o mundo inteiro. Ok. A meditação é uma coisa muito rica. A espiritualidade é uma coisa muito rica. E nós não temos muita ideia do que é a espiritualidade. Então eu tenho falado sobre meditação, vou falar um pouquinho agora na introdução sobre espiritualidade. Depois como o tema é meditação, eu vou falar um pouco sobre meditação depois das 7 horas. E amanhã a gente continua. Aí amanhã eu posso entrar um pouco mais em espiritualidade. A meditação é a espiritualidade, é o caminho da espiritualidade, ok? A verdadeira meditação, não as práticas, não as disciplinas, eu falo a meditação. A meditação real, o chamado Raja Yoga, que é o tema de hoje. Mas assim, a introdução é exatamente essa. Eu cheguei e não sabia nada, mas eu tinha pergunta, eu tinha uma inquietação dentro de mim que me acompanhava desde meus 9, 10 anos de idade. Aí você vai falar assim, mas peraí, como que com 9, 10 anos de idade você... É porque eu acho que havia dentro de mim uma sede e a vida me colocava, né? O Criador me colocou pessoas em volta de mim, não diretamente meus pais, alguns amigos, algumas pessoas que eu fui encontrando pelo caminho. E na ânsia de tentar me dar uma informação, de me ajudar, porque eu estava um tanto quanto solitário, um tanto quanto abandonado, as pessoas tentavam me falar alguma coisa. E quando me falavam alguma coisa, eu interpretava de um jeito um pouco mais... Sabe, as pessoas falavam de Deus. Quando elas falavam de Deus, não ficava para mim na fé. Quando elas falavam de Deus, eu sentia algo dentro de mim. Sério, eu sentia algo dentro de mim que dizia assim, cara, você pode. Essa experiência, algumas pessoas nesse mundo tiveram. E essas pessoas que tiveram essa experiência estão por aí. Você só precisa encontrá-las. Uma delas. E não eram pessoas que viviam essa experiência no sentido de fé, não era esse o caso, não era essa pessoa que eu tinha que encontrar, porque essas pessoas eu convivia no meio delas. Eu me lembro que às vezes eu ia assistir filmes religiosos, porque é assim que a gente cresce, né, no meio da religião. A gente é levado para fazer parte de alguma, para fazer parte da nossa educação. E eu me lembro que eu assistia na época, alguns filmes coloridos, mas a maioria eram em preto e branco. E eu me lembro de alguns que realmente me inspiravam. Eu assistia aqueles filmes e eu não olhava o filme em si como a história da pessoa, mas eu olhava o que aquela pessoa deveria, poderia ou estaria na sua representação de cinema experimentando com relação a Deus. E a impressão que eu tinha é que elas sabiam de algo. Entende isso, gente? Talvez o diretor do cinema, o roteirista, não soubesse disso. Ele apresentasse apenas a fé.
Mas a pessoa na qual eles se inspiravam para fazer a história eram pessoas que eu entendia além da fé. Eu olhava para essas pessoas e falava, eles não têm fé. O que eles têm não é fé. Gente, existe uma diferença, é bem assim, ó. Existe uma coisa no ser humano que é uma crença, que é você ter fé em algo. Você escuta algo, ouve falar de algo e você acredita. E você se baseia em algumas que a gente chama de coincidências, né, na nossa vida. E você olha isso e você sente o poder de Deus e você tem alguma assim, comprovação de fatos de que isso que está acontecendo não é normal, não é o acaso, tem uma inteligência do Criador, né? Tem um Deus, tem alguma inteligência por trás que está fazendo as coisas acontecerem. E essa experiência do ser humano de amar a Deus pela fé, amar a Deus pela imagem que ele tem do Criador, que foi passada para ele, é maravilhosa. Ela tem levado milhares e milhares de pessoas a viverem suas vidas como vivem até hoje, e só não é pior do que elas estão vivendo por causa da fé. Eu sei que tem gente que está distraída, que está envolvida com a criação, e para ela está tudo bem, ela não precisa de fé, não precisa de nada, está tudo bem. Elas têm fé na confiança que elas têm de que tudo está bem, tudo está sendo... E elas não querem saber como, nem como que é o bastidor, não querem saber de nada, simplesmente querem aproveitar a vida, e elas vivem nesse mundo. Tem praia para ir, elas vão para a praia. Tem montanhas para conhecer, elas vão para as montanhas. Tem sexo para fazer, elas fazem sexo. Tem filhos para ter, elas têm filhos. Tem famílias para fazer, elas têm família. E está tudo bem. Ok? Está tudo bem. Do jeito que foi feito, é para estar tudo bem. É para realmente a pessoa viver essa vida como um homem. Falo homem no sentido homem e mulher, tá? Então, assim, viver essa vida como esse Homo sapiens, ou não vou dizer ser humano, porque ser humano é o homem divino. A gente chama o Homo sapiens de ser humano. Mas como está acostumado todo mundo a falar ser humano, então tá bom, vai viver essa vida como um ser humano. Pronto. E essa distração, essa passagem por esse mundo, você vê os nossos avós, os nossos tataravós, você vê os nossos pais, você vê as pessoas convivendo nesse mundo, uma sendo engenheiro, outra sendo artista, outra sendo um esportista, ou qualquer profissão, ou atividade, o talento que a pessoa desenvolva nesse mundo e viva nesse mundo, enquanto está aqui. E você olha tudo isso e elas estão, o que eu chamo de distraídas. Não é distraídas. Elas sabem que existe um poder, mas não querem. Aquela distração é uma coisa meio que você sabe e acontece alguma coisa e você sai da realidade e se distrai. Isso é uma experiência de quem tem conhecimento. Distração. Uma pessoa que não tem o conhecimento não se distrai. Já não tem distraído do quê? Aí a pessoa vive nesse mundo e está tudo bem. E a maior parte vive assim. Eu não falo disso, eu não falo dessa experiência. Quando eu assistia filmes de criança, quando eu via os santos, a representação, pelo menos, de coisas que eu lia ou ouvia, coisas que eram ditas, para mim, aquela pessoa não estava com uma experiência de fé. O que eu sentia era, a fé está sendo representada no filme, mas por que elas eram consideradas santas? Porque eram santos. O que era um santo? O que era um iluminado? O que era um mestre? O que era um ser desse? Elas não tinham fé. Não era essa fé, porque fé é você acreditar sem conhecer, sem ver. No caso delas, a impressão que dava, que eu tinha, é que elas sabiam. É que elas tinham uma experiência direta, uma relação direta. E essa experiência direta me fazia, sabe, acender, aumentar a minha busca, a minha curiosidade.
E eu olhava e falava assim, cara, eu não quero ter a vida daquele cara. Eu quero ter a minha vida, que é destinada a mim. Eu não quero ter a vida daquele santo. Eu não quero ter a vida daquela pessoa. Não é isso que eu quero. Eu não quero ter uma vida igual à vida dos santos. Não. Mas eu queria ver o que ele vê. Eu queria saber o que ele sabe, sentir o que ele sente, conhecer o que ele conhece. Era essa a história. Por isso que eu falo da minha busca. E isso assim cresceu de tal forma, eu ainda tenho alguns minutos para entrar no tema. Isso cresceu dentro de mim de tal forma, isso antes, sabe, quando eu era criança. Entendeu? Quando eu era criança. Que fazia com que eu caminhasse nessa direção. E a direção que eu tinha era: quem é nesse mundo que tem essa experiência? Agora sim. Eu não quero saber se ele é santo. Entendeu? Porque para mim qualquer pessoa que tem conhecimento é santo. Mas assim, ou pelo menos está no caminho. Aí eu olho e falo, aquela experiência daqueles personagens da história, cada um desses grandes personagens da história, a maioria deles sabiam do que estava falando e sabiam o que estavam vivendo. Eles não acreditavam. Não era uma questão de fé. E eu falava assim, para mim mesmo, um dia eu ainda vou encontrar alguém que tem essa experiência. Um dia eu ainda vou encontrar alguém que não tem fé na luz. Ou que tem fé na luz, mas que conhece a luz. Felizes aqueles que têm fé. Mas o Mestre, ele busca aqueles que conhecem a Deus. Porque Deus é luz. Importa que os verdadeiros adoradores adorem Deus em espírito e verdade. Porque Deus é espírito. Ele está aí, é onipresente, onipotente, onisciente. Você não o vê na matéria. Você sabe da existência dele e tem fé. Não é essa a experiência que eu queria. Eu queria ver através da matéria, eu queria conhecer através. E não tem aquela história de, é muita, como é que é? Pretensão, petulância. Gente, não é esse lado da história, não. Porque a mensagem de todos os mestres, sem exceção, onde quer que eles tenham nascido, nessas civilizações perdidas, conhecidas através das escrituras, os relatos das pessoas que viveram com esses mestres, todos eles, sem exceção, viram, conheciam e revelavam, mostravam para as pessoas. Como? Porque eles eram os que tinham acesso, eles eram os que tinham a chave e abriam essa porta interna para quem quisesse. Então eu queria encontrar isso. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ser menos pesado. O que é pesado? Quando você é muito claro, você choca algumas pessoas. E eu não quero isso. Mas assim, felizes aqueles que têm fé mesmo sem ver. Gente, quando você conhece, independente se você tem fé ou não, é diferente. Porque você sabe. O tipo de fé é diferente. Não é a fé de que, eu acredito. Não. Essa fé você pode até não ter.
Nem todo mundo que tem o conhecimento tem fé. Entende? Sabe quando você conhece alguém, você está com a pessoa do teu lado, ele é teu guarda-costa. Mas você não sabe se na hora do perigo, esse guarda-costa vai te proteger. Mas você conhece o guarda-costa e ele está do teu lado. Então assim, ter fé de que ele vai te proteger é uma coisa. Agora, ter o guarda-costa e ele estar do teu lado é outra história. Entendeu? Agora, você não ter guarda-costa e você ter fé de que vai ser protegido é acreditar que será protegido, mesmo sem ver que tem guarda-costa. Então, qual é a mensagem do mestre? A mensagem do mestre, e o motivo pelo qual ele é mestre, não é para falar sobre isso, é para revelar a experiência. O mestre, qualquer um deles nas civilizações que o tiveram, ele estava aqui para dar uma experiência, ele não estava aqui para falar. Gente, não é a mensagem que importa, entende? É a experiência que importa. Mestre é aquele que revela a experiência, mestre não é aquele que fala sobre. Falar sobre qualquer pessoa, qualquer poeta, qualquer pessoa inspirada, qualquer pessoa que tenha lido, tenha suas próprias conclusões das escrituras, de qualquer civilização, fala. E muitos têm tal habilidade, muitos têm tal talento, que têm tanta fé, que seus escritos são fantásticos. Sabe, os seus livros viram best-sellers. Eu não estou falando de mensagem. Mensagem ao ser humano, com fé, dá muito bonito. Tem muita gente que dá mensagens maravilhosas. Desde criança eu não queria isso. Entenda. Desde criança eu não sei se eu tinha fé ou não tinha fé. A única coisa que eu sabia é que eu queria encontrar alguém que tinha experiência. Eu não queria encontrar pessoas que tinham fé. Eu vivia no meio das pessoas que tinham fé. Não era essa experiência que eu queria. Eu não queria ter fé. Claro que eu queria ter fé, mas eu queria ter fé com a experiência. E tendo a experiência, eu queria ter fé, seja ela qual for, que nível de fé fosse. Porque o fato de ter experiência não quer dizer que você tem fé. Gente, tem muitos filhos que não acreditam nos seus pais e saem de casa. Os pais falam para ele: fica aqui, estuda, mas mora aqui, sai daqui casado, ou qualquer coisa desse tipo, né? E às vezes tem pais que falam assim: mesmo casado, vem morar com a gente, vamos viver, o que eu ganho dá para todo mundo, sabe, uma coisa meio assim. Ou então, juntando o que eu ganho com o que você ganha, a gente vive muito melhor. Vamos morar junto, vamos. E quando eu falo morar junto, eu falo morar perto, morar, sabe, vamos estar junto. E às vezes a criança é igual a Adão com Deus. Não, eu quero viver minha própria vida, eu quero ter minha experiência. E vai. Muitos têm sucesso. Muitos batem a cabeça, mas não mudam de ideia. Mas não importa, isso é outra história, para outra situação, não para a live. Eu ainda tenho alguns minutos, ok? Dá ainda para entrar no tema. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você tem um mínimo de fé, seja o nível que for, mas se você tem fé baseado na experiência, essa fé é muito. E quando eu vejo isso, eu me lembro de quando eu cheguei, em 1973. Porque eu sabia que eu estava indo na direção de encontrar alguém que conhecia essa experiência. E em 9 de fevereiro de 1973, eu com 17 anos, e mais 2 amigos na época, nós encontramos essa pessoa. Estivemos frente a frente, não era o mestre, tá? Nem era um Mahatma, nem era um iniciador, não era nada disso. Era só um ser humano, como eu, mas que tinha encontrado. E eu fui até essa pessoa, e ele estava começando a falar sobre essa pessoa, sobre essa experiência.
em São Paulo. E eu me desloquei, morava em Sorocaba. Tudo isso se passou no estado de São Paulo. Eu saía de Sorocaba, que era praticamente 100 quilômetros. Eu saía da fábrica que eu trabalhava, eu era desenhista numa empresa têxtil, e eu saía de Sorocaba dessa empresa, pegava o ônibus na porta da empresa, que era a empresa era numa avenida, e ia para São Paulo. Só para ouvir, não mestre, só para ouvir não o santo, nem o iniciador, nem o Mahatma, como dizem, né? Mas é só para ver, ouvir e pedir para que essa pessoa que conhecia me ajudasse a ter essa experiência. E era isso que eu fazia, e era isso que eu buscava, era isso que eu queria. E é isso que eu encontrei há 50 anos atrás. E eu me lembro que quando eu encontrei, eu tinha uma parte dentro de mim que ficava analisando, né? Putz, esse cara tem experiência. E tem bastante fé. Aí eu via outra e falava assim, peraí, esse cara também tem experiência, mas não tem fé nenhuma. E aí eu falava, estou onde eu quero. Não é com as pessoas que não têm fé, não era essa história, era com as pessoas que tinham experiência. E seja qual for o nível de fé que essa pessoa tenha conseguido com essa experiência. Para mim era muito. E eu queria ter a experiência. E para viver nesse mundo, eu precisava de fé. Então assim, você tem a experiência, vai ter que ter fé do mesmo jeito, entende? Mas não é uma fé naquilo que você não sabe. É uma fé naquilo que você sabe. E aí, eu fiz 18 anos. Eu fiz 18 anos em 1973. Aí, eu lembro que em março, em fevereiro, né, que eu cheguei e tudo, ninguém me avisou, eu não fiquei sabendo, talvez porque eu morasse em outra cidade, eu ia todos os dias para São Paulo. Eu fazia 200 quilômetros, só para ir de volta, só para poder ouvir essas pessoas que tinham essa experiência, falar sobre elas, porque eu sabia que se eu ficasse com elas, eu ia aprender. Se eu ficasse com elas, eu ia receber também. E aí a primeira iniciação aconteceu em março, e eu ainda tinha 17 anos. E o iniciador, a pessoa que estava iniciando aquelas pessoas ali, um dos meus amigos recebeu ali naquele dia. Eu pedi para ele chegou para mim e falou, eu não posso te dar essa experiência, as leis brasileiras não permitem, você tem que ter autorização, você é menor de idade. Você teria que ter autorização dos seus pais. Não vai acontecer nada na iniciação, mas é uma questão legal. E a gente não pode arriscar o grupo, sabe, por causa de uma falha. Nossa. Então, como eu não tinha pedido autorização para meus pais, eu nem sabia disso, nem dava tempo. Eu tinha 17 anos, eu tinha que correr. Eu já estava em São Paulo para receber essa iniciação. E aí eu não recebi o conhecimento. Isso em março, porque eu comecei em fevereiro a ouvir, em março foi que veio a pessoa e deu a primeira iniciação. Não era o mestre, era o enviado dele. Aí eu esperei, né, fiz 18 anos em junho de 1973, e aí em setembro de 1973, eu já com 18 anos, veio a próxima pessoa da iniciação e eu aprendi com ela, e recebi com ela. E aí minha vida mudou completamente. Não vou te contar agora, porque senão eu vou perder o tema de hoje. O tema de hoje é o que é a meditação em termos didáticos. A palavra meditação quer dizer estar no meio, medio stare. A palavra meditação no Oriente, vamos falar assim, na Índia, né, que a gente tem o que a gente conhece como yoga. Então, a gente tem a religião, que é a religião cristã. Eu só estou falando de Brasil, tá, gente? A religião oficial brasileira, né, é a religião cristã.
Aqui a gente conhece a palavra meditação, que é uma palavra em latim. Medio stare, meditar, medio stare. Então, meditar significa estar dentro. É a palavra meditação que a gente conhece. No Oriente, na Índia, de onde veio, uma boa parte da cultura do yoga, né, veio de lá. A palavra que eles usam para meditação não é uma palavra em latim, é uma palavra em sânscrito, que é a língua deles. Então, lá não tem a palavra meditação. Lá tem a palavra em sânscrito, que significa dhyana. Então, vamos praticar dhyana, vamos fazer dhyana. E lá, quando você tem a meditação, quando você tem, eu vou misturar as duas coisas, quando você tem dhyana, quando você tem o yoga, né, que yoga lá é religião. Religião é uma palavra latina, não existe a palavra religião na Índia, tá? Lá é a palavra yoga. Ah, mas religião, não, religião é uma palavra latina para explicar o yoga, que eles fazem yoga, para explicar que eles fazem religião lá. E aí você vai, e você tem lá o budismo, você tem o hinduísmo, você tem as religiões, né? Você tem os yogas que eles praticam, as religiões que eles praticam. E lá eles conhecem, pelo menos eles têm a informação do que a gente faz quando tem a realidade. E quando tem a realidade é chamada de Raja Yoga, a yoga real. E o que é yoga? Yoga é a experiência de meditação, tudo bem, gente? Então, nessa experiência você tem a meditação propriamente dita, que tem o nome de dhyana, mas ok, só uma coisa para a gente entender. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de sânscrito? Por que eu estou falando a palavra yoga? Gente, é porque quando você vai praticar a interiorização com essa experiência, você vai falar que você pratica meditação. Mas quando você encontra um pessoal de fora, eles vão falar assim, então você está fazendo yoga? Você vai olhar, o que ele está falando? Gente, se popularizou a meditação se popularizou, hoje você tem academias, você tem escolas de yoga em tudo que é canto desse país aqui. Tá? As pessoas vão, aprendem um monte de disciplina, vêm aqui e ensinam as outras. Então, venha fazer yoga, você está fazendo a mesma coisa que você faz no cristianismo, gente. Entendeu? Só que com outro nome. Então você vai lá com outro nome, você aprende um pouco de cultura em hindu. Okay? Só. A diferença é só a cultura. Mas vamos lá, só para vocês entenderem. Aí eles dão nome para o processo, que esse processo não tem aqui. Quando você vai fazer meditação no Ocidente, não tem essa diferença. Por exemplo, no cristianismo, não tem essa meditação. Pode ser que tenha nascido uma disciplina, uma adaptação para poder trazer o conceito para o cristianismo, tudo bem. Mas para vocês entenderem como que é. Existem os estágios, né? Esse estágio de meditação é chamado de Angas, mas assim, existem 4 estágios na meditação. O que é os 4 estágios? É só didaticamente, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, como é que funciona isso? Quando você vai fazer meditação, existem 4 fases, né, da meditação. 4 estágios da meditação. O primeiro estágio é o seguinte: uma das coisas que é importante a gente saber é que quando você senta para ver uma série na TV, quando você vai ver um filme, você não precisa de concentração. Lembra-se disso? Você vai assistir um filme, você não precisa se concentrar. Não é uma questão de você chegar em frente à televisão, ligar a televisão e falar assim, o filme começou. Tem algumas pessoas que eu conheço que não largam o celular enquanto está vendo o filme, né? Aí eu falo, larga o celular, senão você não presta atenção. Ah, não, mas eu estou ouvindo. Gente, esquece. A beleza do filme é você entrar na história. Não é saber como a história foi. Qual é a importância de você assistir uma série, de você assistir um filme, se você não entra dentro da série? Você na verdade, tem que entrar. Você tem que ser o observador e não ter raciocínio. Você tem que, enquanto está assistindo o filme, entrar na história. Você vai no cinema, por exemplo, você não está lá para ficar comendo pipoca, tomando refrigerante, vendo o celular, enquanto o filme está passando.
Porque daí você sai com a informação do filme. Você acompanha o roteiro, mas não é assim que funciona. A beleza está em você sentar-se frente a uma TV e ser... Sabe que o diretor do filme, o roteirista do filme, ele consiga te absorver e fazer com que você viva por aquele período de 1 hora, sei lá quanto que é, 40 minutos, 45 minutos no caso de uma série, mas que você viva isso, que você entre dentro. A palavra é que você se abstraia. Então, essa capacidade de se soltar, de abstrair, de você parar um pouquinho, sabe essa coisa maluca, racional, parar um pouquinho e se permitir experimentar o que está acontecendo, como acontece algumas vezes quando você está assistindo uma série e de repente a série termina e você, opa, nossa, que linda, já acabou, entendeu? E você viveu aquilo. A meditação é igual, tá, gente? Existe uma coisa primeiro, que é a sua capacidade de abstrair. Então, essa capacidade que você tem quando você vai assistir uma série, de se soltar, entendeu? De largar celular, de largar tudo, se preparar para você ser absorvido pela história, porque é para isso que você vai assistir o filme, né? Aí no começo você dá uma analisada no filme e tal, aí aos pouquinhos você se solta e participa do filme. Então, os primeiros minutos do filme, talvez você fique irracional ainda, mas depois você abstrai. E aí você curte o filme, porque esse é o propósito. Tá? Que o cara consiga te encantar, que o diretor do filme, que o roteirista do filme, que os personagens, os atores consigam te absorver, para que você participe da obra-prima que eles criaram, que é o filme. Então, assim, isso é necessário quando você vai meditar. Okay? Então, você tem que entender que você precisa, como se igual quando você senta em frente a uma TV para assistir um filme, você vai primeiro sentar e você vai se preparar para assistir o filme sendo produzido dentro de você. E a capacidade de abstração é a mesma de assistir uma série. Entendeu? Então não é que você vai... Porque muita gente mistura, muita gente confunde as coisas. Eles acreditam que você precisa parar de pensar. Gente, não tem como parar de pensar. Quando você está vendo uma série, você pensa, parei de pensar. Nem pensei. Pensou sim. Você estava pensando sem parar. Gente, o cérebro, essa coisa, essa mente, ela não para. Você, enquanto alma, você, enquanto luz, você, enquanto observador, para de ouvi-la. Não estou mandando você parar de ouvir, estou falando o que acontece. Você deixa de ouvi-la enquanto vê uma série. Você para de prestar atenção na mente. Igual quando tem um cachorro latindo na rua, você está assistindo uma série, você para, entendeu? Você para de ficar escutando aquele cachorro. Você abstrai as coisas que acontecem para se concentrar. E você não está se concentrando, você abstrai, consequentemente, o filme está atraindo tua atenção. Então, o foco é o filme. Então, você olha, bota teu foco. Não é que você bota a tua mente lá para assistir o filme. Você não vai conseguir fazer. Não é assim que funciona. Você tem que abstrair, você tem que relaxar. Deixa que o filme te absorva. A meditação é igual. Deixa que o mundo interior, deixa que a luz interior, deixa que o som interior, deixa que o movimento da vida dentro de você te absorva. Deixa que a visão de Deus te absorva. Deixa que a visão de si mesmo, de sua essência, te absorva. Então, a única coisa que você tem que fazer é isso. Relaxa e aproveita. Relaxa e goza. Relaxa e se divirta. Relaxa e aprenda. E viva. E seja o que você é. Então, nesse momento, o que você tem que fazer é ter a capacidade de se preparar para abstrair, entendeu? Não é se preparar para concentrar, é se preparar para abstrair. Gente, o que é concentração?
Eu estou usando a metáfora de um filme porque é a maneira mais prática, pelo menos para mim, de poder entender o que é meditar. Fazendo um paralelo quando você vai assistir uma série, quando vai assistir um filme. Então você chega, se senta e vai assistir essa série. Primeira coisa que você tem que fazer é se preparar, pega sua pipoca, pega sua coisa, pega alguma coisa. Por quê? Para te trazer para o ambiente. Entendeu? Para que você não tenha que levantar, deu sede. Você tem ali uma coisinha para beliscar, caso... Sabe, você vai fazer isso quase que sem perceber. Você vai pegar a mão, pôr uma pipoca na boca, dar um gole de água ou alguma coisa. Por quê? Você vai preparar-se para curtir a série. Você vai preparar. E aí você vai se absorver e curtir, se te interessar. Aí essa fase de abstrair é uma coisa, é a primeira fase. A segunda fase é a fase que a gente chama de dharana. Primeiro é pratyahara, ou abstração. Segundo é dharana. Vocês vão entender. O que é abstração primeiro, depois concentração. Quando a gente fala em concentração, eu não estou falando daquele exercício que você fica olhando uma vela e você fica assim, olha a vela. Aí você pensa, você traz o pensamento entendeu? Você pega o pensamento e concentra na vela. Eu estou olhando a vela, olha para a vela, olha a vela aí. Fica olhando a vela. Entendeu? Não posso olhar de lado. Eu volto para a vela. Olha para a vela. Fixa o olhar na vela. Isso não é concentração, gente. Isso não é concentração. Isso é sofrimento. Então, assim, você não fica em frente da série assim, o personagem está andando, eu não posso deixar de prestar atenção no filme. Eu tenho que entrar dentro do filme. Você não fica nesse processo. Se você não tiver capacidade de abstrair, de se soltar, permitir ser absorvido, se você não tiver essa experiência, você não vai assistir a série, você não vai assistir o filme, você não vai participar, você não vai ter assistido o filme. Você vai ter estado lá olhando as coisas acontecerem, mas você não vai ter vivido o filme. E meditação é exatamente isso. Primeiro, capacidade de abstrair, ou seja, se sentar e permitir relaxar para poder experimentar o que vai acontecer. Entendeu? Então, entender que você vai ser absorvido por aqui. Preparar-se para isso. Segundo, ficar focado. Quando você vai ver uma série, o que acontece na série? A série te absorve. Você relaxa perante o filme. E o filme te absorve. A absorção, permitir-se ser absorvido pelo filme, significa concentrar-se. Então o que você vai fazer? Desliga o celular, desliga tudo, vai abstraindo, vai deixando, vai se soltando, vai se permitindo só entre você e o filme, entre você e o objeto da meditação, vamos dizer assim. Aí, concentração significa focar. Não é concentrar a cabeça, os pensamentos. O pensamento esquece, gente. Larga ele, deixa o cachorro latindo lá de fora. Deixa de prestar atenção no cachorro. Deixa de prestar atenção na sua mente. Simplesmente existe algo para ser feito e é estar na presença do seu Criador, estar na presença da sua vida, de si mesmo, da vida dentro. Tá? Então é isso que tem que fazer. Então esquece, se permita concentrar-se, ir para dentro de você, concentrar-se, se permite estar na presença da meditação, do objeto da meditação, do que você está fazendo. A próxima coisa, quando isso acontece, você vai entrar dentro do filme. Okay? Aquele momento que você acabou a série, né, passaram esses 40 minutos, e você fala, uau, adorei essa série. Cara, esses 40 minutos, eu não vi nada, sabe? Eu vivi. Eu estava lá aproveitando, a série é maravilhosa, curti os acontecimentos, a história do cara. E você nem estava analisando, você estava vivendo aqui. Você vai analisar depois que você parou de ver a série. Aí você para analisar sobre ela. Mas enquanto está acontecendo, está acontecendo. Entende? Então, esse momento que está acontecendo, que você está absorvido pelo filme, pela série, é chamado de dhyana. Esse momento é chamado de meditação.
Ok? Aí você está meditando. Então esse é um dos objetivos da meditação. É meditar. Assim como o objetivo de você sentar-se frente a uma TV para ver uma série é assistir a série. Absorver, aproveitar a série. Então, nesse momento, é chamado de meditação ou dhyana. Só que, diferente de uma série, a série é uma criação. Você vive o que é chamado de realidade. E a série, o filme, é uma criação para te distrair. A meditação é o inverso. Você vive nesse mundo distraído. Esse mundo é a distração. Esse mundo é a não verdade. Esse mundo é a não realidade. Esse mundo é a história. A verdade é invertida. Porque, na verdade, você é a essência. E esse mundo é a série que está acontecendo. Entendeu? A realidade é invertida. Você sai do mundo de fantasia, você sai dessa história de vida, desses personagens que você está interpretando, dessa história que você está participando, para estar frente a frente com aquilo que faz a história, com Deus. Então é invertido. Então, quando você está dentro de você meditando, você está deixando a ilusão, a fantasia desse mundo, o que é chamado de Maya, né? O que é chamado de distração das coisas que mudam constantemente. Você deixa isso para quê? Para conhecer o Espírito, porque Deus é Espírito, para conhecer a vida. Essa parte que em você é imortal, essa parte que em você é eterna. Essa parte que em você nunca teve princípio e nunca terá fim. Essa parte que em Deus é a mesma coisa. E quando isso acontece dentro de você, esse é o objetivo da meditação. Se não acontecer isso, você vai estar na presença de Deus, você vai estar meditando, você vai estar tendo essa experiência da série dentro, mas você vai voltar falando, uau, tive uma experiência maravilhosa. Mas existe uma experiência que essa é a razão, motivo da meditação. Isso inclusive é o que está na literatura, a razão da meditação, o propósito da meditação, o propósito do yoga, é samadhi. Okay? Você vai perguntar, o que é samadhi? Gente, samadhi não é o que as pessoas estão falando. Samadhi é muito profundo. Porque seu corpo, gente, agora vamos usar uma linguagem bem mística, tá? Seu corpo é um templo. Por que é dito que seu corpo é um templo? Gente, nunca mais esqueça o que eu vou falar. Por que é dito que seu corpo é um templo? Porque dentro dele mora o Espírito, dentro dele mora a essência, por isso esse corpo é um templo. Você entra dentro desse corpo para conhecer, para ver, para acessar, para experimentar e para viver com, estar na presença de o Espírito, que é santo. E quando você se volta para dentro, quando você tem contato com essa experiência dentro, aí você tem, olha o que eu vou te falar, gente, você tem a onipresença, e por causa da palavra onipresença, ou seja, estar em todos os lugares, se está em todos os lugares, o raciocínio diz que é fracionado. Não é fracionado, não tem separação, mas eu dou exemplo sempre de uma garrafa, o ar fora da garrafa e o ar dentro da garrafa. Deus é o ar fora da garrafa. Você é o ar dentro da garrafa. É o mesmo ar. Quando você volta, quando essa garrafa, que por causa do ar dentro tem vida, né? Quando esta garrafa, que por causa de você está dentro, por causa da vida estar dentro, tem movimento, tem raciocínio, ela funciona,
está em plena atividade, até 100 anos, né, que é o prazo de validade, essa alma dentro, esse ar dentro da garrafa, ele é o mesmo ar do lado de fora. E a finalidade, o objetivo da meditação é que a individualidade tenha a chance de você não experimentá-la na meditação. Então, o portal é que você descubra, que você tenha a experiência de que você e Deus são um só. E isso a gente chama de portal. Então, a meditação é um portal, gente. A meditação é uma passagem, a meditação é uma experiência onde você, um ser individual, que na verdade não é individual, é só o ar dentro da garrafa, ok? Você vai meditar e quando você experimenta o ar dentro, quando você descobre que você é o ar, quando essa experiência, sem o cérebro analisando, raciocinando, quando você simplesmente abstrai, quando você simplesmente medita, quando você está dentro e vai além do estado de Pratyahara, vai além do estado de Dharana, vai além do estado de Dhyana para o estado de Samadhi, que é quando você, por o tempo que for, microsegundo, segundo, não importa, ou mais tempo, não importa, mas se tiver uma vez que seja, você vê que você e Deus são um só. Okay? E aí você conhece, aí você sabe. Aí é aquilo que eu falei para você. Você vai ter fé ou não, mas você sabe. Então, o que é fé? Fé de que vai dar certo tudo nesse mundo. Entende a fé do ser humano? Fé de que um dia ele vai para o céu. Esse tipo de fé, gente, é diferente da fé. Quando você tem a experiência. Porque quando você tem a experiência, não é uma questão de fé nesse sentido. Aí você tem a experiência. Aí é uma questão de ver como essa experiência, né, como esse poder dentro, como essa luz, como esse espírito age. E você vê como as coisas caminham nesse mundo. A lei de causa e efeito. Aí você vê o cuidado, sabe, o cuidado que esse Pai, o cuidado que esse Criador tem. Aí você vê. Mas isso não significa que você vai ter fé de que... Não é isso. Você vai... Sabe aquela experiência de... Você tem o seu guarda-costas. Então você vai olhar para o guarda-costas, você vai olhar que você tem proteção, você vai olhar que você tem do teu lado o Criador, o guarda-costas. Mas aí você olha para o guarda-costas, mesmo assim, você olha para as coisas que estão acontecendo e você sabe que ele vai te proteger, mas você não sabe se vai ser protegido, porque o jogo é um jogo. Aí quando você olha a fé nesse mundo, é assim, você não vê o guarda-costas. E aí você acha que ele vai te proteger. Só que como você não conhece o guarda-costas, não sabe o jogo que ele faz, entendeu? Você acha que fé é para que você diga assim, eu vou jogar na loteria, eu vou fazer minha... Lembra disso? Vou fazer minha fezinha. Entende? Então esse tipo de fé não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver com a visão do conhecimento. Porque quando você conhece esse tipo de fé não vai funcionar para você. Você vai ter outro tipo de fé. A fé de que esse poder está aí. E assim como o seu Pai verdadeiro, você se espelha na vida que você teve ou tem com seu pai genético. Sabe, teu pai de barro, teu pai feito dos elementos desse mundo, onde o ar dentro da garrafa, a garrafa dele, o ar da sua garrafa, está dentro dessas garrafas, e a relação que você teve com seu pai.
E a relação que você teve com seu pai muitas vezes era assim: pai, compra uma bola para mim. O que ele fazia? Ele ia e comprava a bola? Às vezes ele comprava, mas às vezes ele não comprava não. Ele olhava para tua cara e falava: meu, para com isso, que bola. Se você for bonzinho, até o final do ano te dou uma. E olhe lá ainda, hein? Posso até não te dar a bola. Você entende? Mas ele vai, se ele puder. Se ele observar que você merece, ele vai te dar a bola. Mas não é aquela coisa de: eu quero uma bola. Pai, eu quero uma bola. Que nem essa fé que o ser humano tem, né? Eu tenho fé. Eu tenho fé de que eu pedir bola, a bola será dada. Gente, quando eu ouvo essa mensagem, né? Peça e será dado. Peça e será dado conhecimento, gente. Entendeu? Não é peça e será dada a bola. Mas o ser humano é isso, ele acha que fé é isso. Eu vou pedir uma bola. Porque tem aquele exemplo: se você pede para o teu pai uma coisa, ele não vai te dar uma serpente, porque é teu pai. Entendeu? Então, assim, quando o mestre está falando para pedir, ele não está falando para pedir bola. Gente, entenda uma coisa: a bola está aí. Eu não vou entrar nesse tema. Okay. O Criador já fez o universo. Ele já fez a vida e te deu. Ele já fez todo o alimento e te deu. Ele já fez o clima e te deu. Ele fez o sol. Você já tem as estações do ano. Você tem a chuva maravilhosa. Você tem... Essa criação é maravilhosa. Você tem um corpo para usar teus talentos de sobrevivência, para ir atrás e fazer as coisas e viver nesse mundo. Gente, isso está aí. Eu estou falando de você conhecer o bastidor. Eu estou falando de você conhecê-lo. Eu estou falando de você ir para dentro e experimentar o ar dentro da garrafa. É ir para dentro e sentir, e conhecer, e ver, e estar com. E não se esqueça, a garrafa, o ego, a individualidade, ela é uma ilusão. Porque, na verdade, tudo é energia. E Samadhi é uma experiência. Okay. Então, o Raja Yoga, ele é uma realidade. E ele está em você, gente. Ele não está... eu vou ter que me deslocar daqui para a China para poder ter o conhecimento. Eu vou ter que me deslocar daqui para a Índia para ter o conhecimento. Eu vou ter que buscar o conhecimento, esse conhecimento. Eu vou ter que buscar o conhecimento do Japão, eu vou ter que buscar esse conhecimento dos Estados Unidos. Gente, esse conhecimento está dentro de você. Você só precisa encontrar alguém que saiba disso, não intelectualmente, que tenha essa experiência. Para que ele te mostre como ele adquiriu isso. Porque se ele adquiriu, não é, não, se uma pessoa fez eu também posso. Não, esquece isso, gente, estou falando sério. Se uma pessoa tem essa experiência, ele sabe como ter. E essa experiência, como é o propósito desse corpo, ele será dado a você, esse conhecimento. Ele será oferecido a você, se você quiser. Entendeu? Então, esse é o propósito, a missão da minha vida. Essas lives são para informar você que eu tenho essa experiência. E que eu conheço um monte de gente que tem essa experiência. E eu já estive com milhares de pessoas que têm essa experiência. E não foi uma vez, nem duas, nem três. Sabe, já me reuni em estádios, com milhares de pessoas que, como eu, têm essa experiência. Então, vamos ter uma coisa.
Alguém nesse mundo tem essa experiência. Eu tenho. Alguém nesse mundo tem essa experiência. Eu não estou falando de yoga, de religião, não estou falando de pertencer a alguma coisa. A gente esquece isso, eu estou falando. Pessoas nesse mundo têm o conhecimento. Pessoas nesse mundo fazem Raja Yoga. Pessoas nesse mundo são santos. E eu não falo santo de pau oco, não. Eu não falo esse santo de fé. Eu estou falando pessoas nesse mundo. O que é santidade, gente? Vamos parar com isso, né? Quando diz sejam santos, não está falando para você virar aquele personagem místico, religioso. Esquece isso, gente. Quando ele fala sejam santos, o que é a palavra santidade? Vem de ser são. A única coisa livre de pecado, a única coisa livre que é santo é Deus. E o que você é? Em essência, o que sua essência é? O mesmo ar de fora da garrafa. Se você se tornar o que você é, cada vez mais você será um santo. No sentido real da palavra ser santo. Então, sejam santos. Ser santo não é ser religioso. Okay? Ser santo significa esteja claro. Claro, palavra claridade, palavra clareza tem o mesmo sentido. Palavra ser um iluminado tem o mesmo sentido. O que é ser iluminado? Poder ver, poder enxergar, entendeu? O que é ser santo? Estar claro. Entendeu? Ok, gente, amanhã, 6h33, continuamos. Agradeço a todos. Voltando, me sigam nas redes sociais. Nessa rede que vocês estão ouvindo aí, nessa plataforma, tem o link para todas as minhas outras redes. Então me sigam nessa e ali você vai ver o link. E ali tem o link para minhas redes em todo que é lugar. E toda vez que houver um vídeo, vocês serão notificados se me seguirem. Essa é a função. E outra, não se esqueçam de que no primeiro comentário vai estar meu telefone pessoal. Peguem esse telefone pessoal, anotem, mandem um oi para mim, porque a gente pode se comunicar via WhatsApp, por exemplo, usando esse telefone. Não liguem para mim, mas mandem mensagem, diga oi e vamos nos adicionar, meu nome é tal, e aí a gente faz essa comunicação através de WhatsApp, e aí você pode simplesmente estar na minha lista, né, eu estar na tua lista, para que você tenha acesso a mim a hora que você quiser. É meu telefone pessoal. E se você tiver perguntas, ou quiser comentar alguma coisa, esse é o canal. Tudo bem, gente? Eu estou fazendo isso aqui, essa live, num celular, não tem como. Eu gostaria, né? Às vezes eu vejo vocês aí, eu fico doido, falando, nossa, como eu queria comunicar com essas pessoas. Entendeu? Mas eu não vou entrar em contato com vocês assim, porque eu nem tenho acesso. Eu preciso que vocês anotem meu telefone para que a gente tenha esse acesso. Ok? Diga um oi, a gente vai fazer parte de uma comunicação. Ok, gente? Então, obrigado por hoje, por estar comigo. Vamos manter contato, porque tem uma experiência por trás que nós precisamos todos dela. Eu tenho, vocês podem ter. Ok? Fiquem com Deus. Até amanhã. Graça e paz.